minutinhos. Ah, tá sendo gravada já, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão conseguindo me escutar? Dá um joinha assim para me saber? Não? Beleza, então. Eu estou usando a câmera do celular e no computador eu vou ficar mostrando o slide, tá bom? Aliás, pronto, tá ligado agora o microfone. Tá dando para estar? Show de bola. Então, ó, eu peguei umas questõezinhas bem legais aqui, que é esse caderninho de questões aqui, ó. No grupo exclusivo de vocês vão ter acesso a esse caderno de questões, tá bom? Vai dar certo, vai dar certo. Gente, assim, ó, a gente vai com medo mesmo, sabe? Eu fiz concurso para a área de docência, né? Eu trabalhava no Centec, no Centro de Tecnologia aqui do Estado, e você sempre não muda, não, entende? Não muda, não. Assim, independente do concurso que você for fazer, você vai fazer mesmo. E engraçado, às vezes você faz uma prova muito confiante. Cara, essa prova estava muito fácil. Meu Deus, como essa prova estava fácil, né? Meu Deus do céu. Aí você não passa. E a prova que você acha que não passa, você passou. Então, é isso, é ir com medo mesmo, sabe? O método de preparação é o que vai distinguir os aprovados dos reprovados. Então, se você tem um bom método, um bom material de estudo, se você tem bons professores, né, que você olha lá, sei lá, tem um assunto que é pequenininho, o cara bota 20 aulas. Não, vamos resolver o que cai, né? Vamos pegar as questões que a gente tem pouco tempo para estudar. Geralmente os editais, eles têm em torno de 3 meses. Então, a gente vai trabalhar de acordo com o que cai no edital. Que a banca cobra, tá bom? Vamos lá, então? Preparados? E aí, galera, quando vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar, eu estou escutando, tá? O meu microfone está ligado aqui, o meu som também está ligado para eu poder escutar vocês. Tá? E qualquer coisa, em qualquer momento, vocês podem levantar a mão, que aí assim que eu terminar de responder essa questão, a gente continua, certo? Beleza? Só uma olhada. Ó, não sei se o Léo passou para vocês essas questões, né? Não sei como é que ele passou. Professor, mas eu queria pegar essas questões antes de a gente começar a aula. Pode. Só não pode olhar o gabarito, tá? Porque a gente vai tentar resolver aqui. Depois você olha, depois você corrige na sua casa, né? Bem tranquilo. Bate o martelo aí das questões, tá bom? Mas antes não. Antes eu queria só que você se concentrasse aqui para a gente entender o que a gente está fazendo, tá? Então, assim, ó, a maioria dos concursos hoje, o que é que acontece? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sai de casa. Se eu pedisse para você sair de casa hoje, se fosse para escolher entre levar a marmita e levar o celular, o que, que você ia escolher? Vai passar o dia todo em fora. Celular. O celular. Não é não? A marmita. Com o celular a gente compra a marmita. O celular, não tem como você fazer alguma coisa. E aí, o que acontece? Existe uma coisa chamada de ecossistema, né? Que é o quê? Que é a integração que você tem. Quando você acessa... Mas eu sempre faço essa pergunta porque todo mundo... a gente tem uma série de pessoas que usam tecnologia, né? Não necessariamente alguém tecnológico, mas uma pessoa que usa tecnologia. Hoje, as crianças usam tecnologia, os adolescentes, os adultos, né? Os comerciantes, os empregados, eles usam tecnologia. Não tem como a gente fugir disso. É uma realidade, né? Que a gente tem. Então, essa questão eu trouxe que era justamente falando sobre o Gmail. O Gmail,
E a gente tem outras, né? Outros provedores aí que a gente pode acessar, que dão acesso, mas o Gmail é da própria empresa, né, do Google, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Hoje, a gente tem um navegador que a gente utiliza, e ele está perguntando sobre isso. É muito comum hoje, nas bancas, eles abordarem esses conceitos, né, de computação em nuvem, de provedores de e-mail, de armazenamento, de serviço, PaaS, SaaS, IaaS. É muito comum eles abordarem esses conceitos. Então, vamos ler aqui a questão, tá bom? Considerando o Gmail, professora, o Gmail é do Google, né? E o Hotmail, o Outlook é de quem? É da Microsoft. E ele diz aqui, ó, muito utilizado para correio eletrônico pelos usuários da internet, assinale B para síntese verdadeira e F para falso. Então, ele botou aqui, ó, o Gmail possibilita o preenchimento automático de mensagens, né? Então, quando ele fala desse preenchimento automático, muitas vezes, hoje, a gente tem o conceito das inteligências artificiais, né? Desse preenchimento que você tem. Então, às vezes, quando você bota bom, automaticamente, não sei se vocês já perceberam, tem alguém aqui que manda e-mail todo dia? Eu mando e-mail todo dia. Todo dia eu mando e-mail, todo dia. No mínimo 5 e-mails, né? Então, ele faz esse preenchimento automático, né? Por conta de algumas frases que a gente já coloca, o uso das inteligências artificiais, então, ele também tem essa possibilidade, né? Desse preenchimento automático. Todo endereço de e-mail é utilizado no Gmail, precisa ter o arroba para a sua estrutura. Gente, como é que é a estrutura do e-mail? O e-mail, ele vai ter o quê? Ele vai ter 3 estruturas básicas, né? E eu vou desenhar isso aqui para vocês. A gente vai ter o nome, que isso aqui funciona como uma ED, como endereço único, que é literalmente é o endereço que eu consigo lhe encontrar. A gente tem o arroba e a gente tem o provedor, que não necessariamente precisa ser do Gmail. Não necessariamente precisa ser do Gmail. Né? Então, como é que vai funcionar aqui? Ó? A gente vai ter o nome do usuário, o arroba e o provedor. Esse provedor, ele pode ser de uma universidade, esse provedor, ele pode ser de uma instituição de ensino. Então, é muito comum na sua empresa que você faz o seguinte, tem lá, sistema do RH. Acontecer isso, tá bom? Então, deixa eu só atualizar aqui, gente, porque não tá atualizando no slide aqui. Deixa eu subir de novo aqui a guia. Eu estou escrevendo e não está aparecendo. Eu estou subindo de novo, viu? Pronto, foi. Então, assim, ó, o que, que a gente apareceu? Dá um delayzinho, né? Então, a gente tem que saber que esse endereço de e-mail, ele vai ter esse nome, galera, dependendo do provedor, né? Todo provedor ele vai ter um nome único. É tanto que, por exemplo, eu não consigo botar Graziella. Por quê? Porque já tem alguém utilizando esse nome. E aí ele sugere que é muito comum aumentar o zoom. Deixa eu aumentar porque eu quero que apareça a questão toda, mas espera aí. Vamos se ajustando aqui, tá? Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Aumentar um pouquinho a mais. É porque se eu aumentar muito, não aparece a questão. Mas deixa eu perguntar, tá bom assim? Tá bom? Show. Então, o que que acontece aqui, ó? Vocês vão me avisando, tá? A gente vai se acertando aí, tá bom? Para vocês verem melhor. Eu adoro esses efeitos, né? É engraçado quando aparece. Então, ele diz aqui, ó, todo endereço de e-mail utiliza, não é só o Gmail, tá, galera? O Hotmail, em meios empresariais, eu vou ter o arroba. Então, também é verdadeiro. Aí ele bota aqui, ó. Para criar uma assinatura do Gmail, faz-se necessário pelo menos 1 ano de uso da ferramenta, tá? Falso. Eu posso criar o e-mail hoje e criar uma assinatura hoje. Tá bom? Então, a resposta correta aqui dessa alternativa é o item B de boas notícias, né? Alternativa B de boêmio. Vamos lá. Segunda questão aqui, ó. Segunda questão.
Na segunda questão, ele está perguntando justamente sobre ferramentas da internet. Quando a gente fala sobre internet, galera, a gente fala sobre a tipificação de rede. A gente vai ter vários tipos de rede. A gente vai ter a internet, a intranet, a extranet, né? A gente vai ter uma série de utilizações que a gente vai trabalhar aqui, ó. Tá bom? Para a gente pegar esse esquema. Essa questão é um pouco mais técnica, mas o que ele está perguntando aqui, o que é que está correto, certo? O que vai estar correto aqui para a gente conseguir fazer? Questão extremamente técnica, preste atenção que eu vou lhe explicar, tá bom? A alternativa A, ele bota assim, ó, o DHCP é o protocolo identificado, né, utilizado, aliás, é o protocolo utilizado para identificar um site na internet, está errado. O que é que o DHCP faz? Vou lhe explicar de maneira muito tranquila, certo? O DHCP, ele é um protocolo de controle de transmissão. Então, é como se ele dissesse o seguinte, para que ele serve? Vamos botar aqui, ó. Esse cara aqui, ele literalmente, ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir os IPs de maneira automática. Professora, como assim? IPs de maneira automática. Vamos lá. Eu quero que você pense agora na sua casa. Você está me assistindo, eu não sei onde é que você está me assistindo. Se você está me assistindo na sala, no quarto, né? Na cozinha, não sei onde é que você está me assistindo. Mas na sua casa não tem só você acessando a internet. Muito provavelmente não tem. Você está acessando a internet, mas nos outros pontos tem alguém assistindo televisão, outra pessoa está no computador, né? Outra está com tablet, né? Então, como é que o nosso computador, ele sabe que a aula de informática, ela está aqui, ó. Aqui a pessoa está assistindo Netflix, aqui ela está assistindo a novela, aqui o menino está assistindo Dragon Ball. Como é que ele sabe? Por causa do IP. O IP, gente, ele é um endereço, né, que ele vai identificar cada máquina. Professor, então o meu computador, ele tem um IP? Tem. O meu computador, ele tem um IP. Professora, a minha televisão tem um IP? Tem, né? Professora, o meu computador ele tem um IP? Tem, tá bom? Professora, o que é que você vai lembrar aqui, ó? Tudo que tem acesso à internet tem IP. Professor, o que é o DHCP? DHCP é o Protocolo de Configuração Dinâmica de Rede de Computadores. Esse nome é muito grande, né? Protocolo de Configuração Dinâmica é como se fosse literalmente a 10ª senha. Por exemplo, a Railana, ela tem um IP, 192, 168, 168, né? Deixa eu só fechar aqui uma águazinha aqui, para ver se melhora aqui o desempenho da máquina. O que eu estou escrevendo e para de aparecer também. Espera aí, deixa eu subir aqui de novo. Eu estou morrendo de escrever aqui, escrever uma muita coisa. Deixa eu botar aqui para aparecer de novo. E o que significa IP? IP é protocolo de internet, tá bom? Mais à frente a gente vai falar sobre ele. Então, o que é que ele diz aqui, ó? O que é que o DHCP faz? Ele distribui os IPs, ó. Ele bota aqui, ó, 192, 168.0.1. Aqui, ó, aí ele bota aqui, ó, 192, 168.0.2. Você percebeu que esse endereço, ele é diferente desse aqui, ó? Você percebeu? Então, é como se eu falasse assim, ó. Tenta imaginar que é como se fosse um nome. Quando eu chamo assim, ó, Bárbara, a Bárbara Lane sabe que é para ela. Quando eu falo Railana, a Railana sabe que é para ela. Beleza? Pode falar, Jacé. O terceiro, ele é tipo um distribuidor, né, Exatamente. dos IP, né? Os IPs. Ele é que vai fazer isso. É como se ele falasse assim, ó, o Jocélio tem um IP, a Bárbara tem um IP, a Railana tem um IP, a Ieda tem um IP, o Leonardo tem um IP, entende? Porque o que acontece? Quando a gente pensa na nossa casa, são 5, 10 pessoas. Agora você imagina em uma universidade, uma UFC dessa da vida,
que são centenas de pessoas, é muita coisa, né, não, meu irmão? Como centenas de milhares de pessoas, como é que eu vou distribuir os IPs dentro do shopping? Como é que o cara da TI vai fazer isso? Não dá. Eu tenho que ter um protocolo que faça isso, que é o DHCP. Que ele é literalmente ele é esse protocolo que a gente utiliza para fazer o quê? É o protocolo de configuração dinâmica, né? De distribuição dos IPs. Tranquilo? Eu fiz uma lista gigantesca de todos os protocolos. Tem na apostila, tá na apostila completa aí para vocês. Tá bom? Então, esse item aqui, ele tá o quê? Ó? Ele tá incorreto, né? Beleza? Então, aqui, ó. Ele bota aqui, ó. O socket é utilizado para permitir que os computadores obtenham um endereço IP de maneira automática. Aí ele troca, né? Ó. Quem é que vai distribuir os IPs de maneira automática? Professora, eu acabei de aprender que é o DHCP que distribui os IPs de maneira automática. Tem alguém levantando a mão? Não sei. Tem alguém que quer falar? Não? Pode seguir? Ó, e aí ele coloca aqui, ó. Isso aqui já está errado por isso. Professora, mas o que é um socket? Um socket é um conector. Beleza? O que acontece? Ó? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu estou aqui, ó, tem uma tomada. Eu consigo pegar uma, né, e conectar aqui na tomada. No teu computador, ele também tem um socket. E esse socket serve para quê? Para mim conectar e inserir o processador. Beleza? Então tá errado também. Até aqui, gente, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Professora. Pode falar. Noite, professora. Boa noite, Sim, Bárbara. deixa eu só ver se eu entendi. Então, a letra A está errada porque o DHCP é um protocolo que identifica o IP, é isso? E não o site, correto? Correto. Ele distribui dinamicamente. Bota aí, ó. Ele Certo. distribui os IPs dinamicamente. Uhum. Tá, ok. Obrigada. Show. Então, ó, tenta imaginar o seguinte. Quando você vai... Vocês já foram fisicamente no banco? Fisicamente, né? A galera 30 mais vai dizer que sim. Hoje a gente não vai mais para banco, né? Graças a Deus. Só se acontecer um problema, você ainda vai com ódio no seu coração. Quando você chega no banco, você tem que pegar uma senha. Quando você vai para o hospital, você também tem que pegar uma senha, não é? Não é assim? E aí você pega uma senha. Você quer participar da aula, cara? Dá um oi pra galera. Oi, pessoal. Toda vez que eu tô dando aula, ele fica assistindo a aula. Acho que esse cachorro povo mais assistiu a aula na vida. E aí, o que acontece? Ó? Só pra gente poder entender essa lógica aqui desse negócio. Essa senha que eu pego, tem uma máquina que distribui. Senha 1, senha 2, senha 3, senha 4, senha 5, né? Ela vai distribuir essas senhas. Tem que imaginar que o DHCP ele vai fazer isso aqui, só que ele vai fazer de maneira automática. Rapaz, entrou na rede, distribui o DHCP. Entrou na rede lá da escola, da grade, entrou na rede do IB, ele vai distribuir. Beleza? E o socket da FAO, porque o socket é um conector. Quando eu tenho uma placa-mãe, eu tenho que conectar o processador, a nossa CPU, né, que é chamada de UCP. Então, ele não vai fazer isso, porque quem distribui os IPs de maneira automática, quem é? É o DHCP. Beleza? Show? Na alternativa C, o que acontece? Ele pergunta sobre o gateway, né? Você já ouviu falar sobre esse nome? Esse nome é bem feio, né? Professora, gateway? É. O que diabo é isso, né, professor? O que vai acontecer? Ele literalmente, gente, ele vai ser um convertor de protocolos aqui. Ele vai acabar na camada de rede. Toda vez que você lembrar disso, ele é associado à distribuição dos pacotes, né, onde a gente pode direcionar. Então, quando ele fala assim, ó, o gateway, ele vai estabelecer conexão entre cliente e servidor através do IP, errado, tá bom? Professora, não entendi. Então, vamos lá. Essa palavra é bem complicadinha mesmo, tá? Quando alguém perguntar para você sobre isso, assim, tem muita gente que pergunta até assim, ó,
Professora, o Gateway, né? O Gateway, né? Tem gente que às vezes fala no áudio e eu não consigo entender essa lógica aqui desse negócio. O Gateway é o quê? Né? Quando a gente fala disso, ele é utilizado nas comunicações de rede, no nó, na parte da interface mesmo, na distribuição que a gente trabalha de fazer essa interligação, tá? Então, toda vez que alguém perguntar para você sobre isso, você lembra o seguinte, ó, esse é um termo em inglês, significa porta de entrada, né? Ele serve entre esse elo desses pontos, ele é utilizado para conectar esses pacotes, tá bom? E aí, a parte mais fácil, o item mais fácil dessa questão é a alternativa, é o item D, né? Professor, como assim a parte mais fácil? Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Você já ouviu falar sobre o domínio? Pessoal, eu nunca escutei essa palavra aqui na minha vida. Nunca escutei. Primeira vez que eu tô falando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu sou uma programadora. Eu, Graziela, sou uma programadora. Eu posso criar um site chamado Facebook? Me diga aí, se eu posso ou não. Hein? Não, porque ele já existe, né? Porque quem é dono dele é o tio Zuki. É ou não é? Beleza? Então, eu, Graziela, eu não posso criar, não posso. Eu posso morrer de querer fazer isso. Professor, o Elon Musk quer criar um site chamado Facebook. Ele pode? Não pode. Mas ele é mais rico que o Zuckerberg. Beleza, mas não pode. Não pode fazer isso. Então, quando ele diz aqui pra gente, ó, o domínio é um nome único de identificação de um site na internet. Sem ele, seria preciso memorizar a sequência numérica ao invés do nome do site. Então, tá correto. E aí, eu vou dar um spoiler aqui para você entender. Por que é importante o meninozinho da informática, né? Vocês conhecem o meninozinho da informática, que ele é bem estranho, que você provavelmente é o único amigo dele? Pense aí no meninozinho da informática do seu trabalho. Não é bem esquisitinho, né? Ele é um ETzinho, assim. Então, o que acontece? Ó? Eu tenho um monte de amigo assim, né? Eu melhorei, né? Com o tempo eu... E aí, o que acontece aqui, pra gente entender, ó. Todo site, gente, todos os sites, eles têm o quê? Eles têm uma coisa chamada de IP. Olha como é que ele apareceu aqui. O que é o IP? É o protocolo de internet. Beleza? Esse protocolo de internet, ele é uma sequência numérica. Então, por exemplo, é muito comum você descobrir os IPs nessa sequência numérica aqui, do IPv4. Beleza? Para a gente entender. Então, ó, é mais fácil decorar isso aqui ou mais fácil decorar Facebook? O que você acha? Facebook.com. É mais fácil, né? Então, o que acontece? Existe uma coisa chamada de DNS. O que é o DNS? É o Sistema de Nomes e Domínios. O DNS, que é o Sistema de Nomes e Domínios, ele vai fazer essa associação. Se não fosse por causa dele, o que ia acontecer? Você ia ter que andar com um caderno. Todo site que você fosse acessar, você ia ter que fazer o quê? Botar um número do IP. Isso é mais fácil ou é mais difícil? É como se eu perguntasse para você assim, ó, eu quero saber a latitude e a longitude de onde você mora. Você sabe me dizer? Mas é uma sequência numérica? É ou não é? Não, professora. Por exemplo, eu moro aqui no Demócrito Rocha. É mais fácil dizer o Demócrito Rocha, porque eu sei. É o nome que está associado. Beleza? Deu para entender, gente? Show? Então, toda vez que cai essa palavra domínio, por exemplo, o IB concurso, ele tem um domínio. Eu não posso fazer o quê? Eu não posso ir lá e dizer e criar um site chamado IB concurso. Não posso. Porque tem um dono desse domínio. Deu para entender, gente? Pode seguir?
Show. Sabia que vocês iam... Informática é a melhor disciplina, viu? Alguém disser isso aí para vocês, alguém disser o contrário, tá errado. É show de bola estudar. Vamos para uma questão show também. Ó, quem é professor vai amar essa questão, tá? Se liga aí, ó. Todo mundo que está aqui nessa sala, agora tem 104 pessoas. Muita gente, né? A gente já passou por algum tipo de prova. Ou na escola, ou na universidade, ou no cursinho, né? Passou por uma prova. E o que acontece? A gente tem uma nota de avaliação. Na escola, geralmente a nota é o quê? É um 7, né? 7 é a nota vermelha, a nota azul, baixo disso é nota vermelha. Aí o professor vai fazer recuperação paralela, né? Eu sou professora, eu odeio fazer isso. Eu sei que se você for professor também, você odeia. E aí o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, a gente tem uma função que a gente utiliza muito, que é uma função a partir de um critério. E aí, professor, como assim a partir de um critério? Vamos lá. Não vou resolver essa questão, certo? Eu vou só explicar como é que funciona essa função para vocês. Ó, o SI, ele vai ter uma estrutura muito clara. O que é essa estrutura? A gente vai ter o que a gente chama de teste lógico. A condição, se for verdadeira, e a condição, se for falso. Entendeu? Então, é isso. Professor, tem um jeito mais fácil de eu decorar isso aqui? Tem. É só você lembrar que isso aqui, ó, é o teste Vera Fischer. O Vera sempre vem antes do Fischer. É o teste Vera Fischer. Beleza? Então, a Vera Fischer talvez nunca entre em desuso, né? Por causa da matemática, da informática. E aí, por que acontece aqui? Para a gente entender essa lógica aqui, ó. O se, ele é uma condição. Ele é uma condicional, não é não? Pense aí, ó. Toda vida que você usa o se, é uma condição. Ei, macho, vou sair. Não, só vou se tu pagar. Só vou se fulano for. Ei, faz isso aqui para mim. Não, só se tu fizer alguma coisa para mim. O se, ele é sempre o quê? Uma condição. Ele é sempre uma condição, um critério. Beleza? Sempre, aí a gente vai fazer várias até a gente fazer aqui, ó. Se liga aí, ó. Presta atenção. Eu vou botar aqui, ó. Se um for maior que 2, isso será verdadeiro. Se não, isso será falso. Professora, nunca entendi esses sinais direitinho. Aí se liga aqui, ó. Existe uma coisa chamada de operadores comparativos. Bem fácil isso aqui, ó. A gente vai ter comparativos. Esses operadores comparativos que a gente vai ter, eles servem para quê? Eles são o sinal de igualdade, o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior e igual, o sinal de menor ou igual e o sinal de diferente. Esse sinalzinho aqui, ó. Beleza? Isso aqui tem no curso completo. Mas assim, ó, olha como é simples isso aqui, ó. Professora, eu nunca entendi esse sinal. Como é que eu vou lembrar? Você vai lembrar porque você veio para a aula de hoje, ó. Toda vez que você quiser lembrar, você vai fazer os dois. Passa um tracinho aqui, ó. Esse aqui parece um 4 e esse aqui parece um 7. Quem é que é menor? Professor, o 4 é menor. E esse aqui é o maior. Pronto. Tem como errar um negócio desse? Não. Beleza? Tem gente que aprende com a boquinha, né? Então, assim, esse jeito eu acho mais fácil, mais tranquilo de fazer. Então, ó, deixa eu perguntar um pouco para vocês. R$ 1, ele é maior do que R$ 2? R$ 1 é maior que R$ 2? Verdadeiro ou falso? Hein? Falso. Falso, não tem nem o que fazer, não. É falso. Mano, é falso. Falso. Então, o que vai aparecer aqui como resultado? Falso. Beleza? Aí, agora vamos lá. Vou botar um se aqui, ó. Aí, deixa eu ver quem foi que falou agora. O... Railana, quanto tu tem de altura? Não? Quer falar, não?
Tu tem quanto de altura, Ieda? Sem rir. 1,46. 1,46. Pronto, vamos lá. 1,46. 1,46. Aí eu vou perguntar o seguinte, ó. 1,46 é maior... deixa eu ver aqui. Valmir, tu tem quanto de altura? Mais rapidão. 1,65. 1,65. Pronto. 1,65. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Beleza? Deixa eu perguntar assim, ó. Aqui é ele. 1,46 é maior do que 1,65? Verdadeiro ou falso? Falso. Vai aparecer falso. Aí, ó, olha como é que as coisas podem mudar. Só por causa do sinal. Olha como as coisas podem mudar. Ó. Vamos apagar aqui, ó. Só por causa do sinalzinho. Ó, 1,46 é menor que 1,65? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, assim, ó, essa função, gente, ela caiu mais de 110 vezes em prova. Vocês acreditam que essa função do se, ela caiu mais de 110 vezes em prova? Legal, né? E a questão só perguntava alguma coisa assim parecida? Exatamente. Olha aí, ó, vamos fazer junto aqui, ó. Vamos ler a questão, a gente já vai montando, para a gente entender. Informática é gostoso de estudar, porque a gente utiliza na nossa vida, né? As profissões relacionadas às profissões do futuro, a gente utiliza no nosso cotidiano. Eu lembro muito que tinha um amigo meu que passava não sei quanto tempo para gerar a nota dos meninos, né? Eu tinha uma planilhazinha, já ia colocando as notas, automático, pegava do sistema automático, já dava a nota na mesma hora. Ó, vamos lá. Só para a gente entender. Vamos ler a questão comigo, certo? Ele bota aqui para a gente, ó. Vou botar um se, que é um condicional, beleza? Aí ele bota aqui, ó. Um funcionário da escola precisa exibir na célula E2 se essa pessoa está aprovada ou reprovada, né? Caso a média aritmética das notas dos estudantes, Ana. Então, vamos lá, ó. A Ana tá bem aqui, ó. Tá vendo a Ana? Então, as notas dela são quem, ó? B2, né, assim, até D2. Então, são essas 3 notinhas aqui. Professor, como é que eu faço um até? Até é 2 pontinhos assim. O que é que esses 2 pontinhos vai pegar? Ele vai pegar todos os números, certo? Então, ele diz aqui, ó. Um funcionário da escola, né? Ele quer fazer o quê? A média aritmética da Ana. Ele quer saber se a nota da Ana for o quê? Ó? For igual, né? Ou maior que 7. Caso contrário, deve-se exibir o valor de reprovado. Então, é só isso que ele quer fazer. Ó. Aí, olha como é simples. Ó. Você acha como é que se você fosse desenvolvedor, se você fosse um programador, e fosse criar uma função para tirar a média, como é que você ia chamar essa função? Média? Não tem muita coisa, não. Se eu vou tirar a média, eu vou botar a média. Então, olha como é que fica. Eu vou botar a média aritmética de B2 até D2, não é isso? Se essa média ela for maior ou igual, ela tem que ser maior ou igual a 7, a Ana vai estar o quê? Ó? Aprovada. Se não, a Ana vai estar o quê? Reprovada. Então, o que acontece? Ele nem está pedindo para você fazer o cálculo, não. Ele está só dizendo o seguinte, cara, eu tenho uma média. Essa média, ela tem que ser maior ou igual a 7. Se essa média ela for maior ou igual a 7, a Ana vai estar o quê? Aprovada. Se não, ela vai estar reprovada. Galera, olhando as funções aqui, ó. Vamos lá. Poderia ser o item A? O que você acha? Não. Por quê? Porque tem só o maior. A pegadinha do malandro aqui, ó.
Quer dizer, se a Ana tirar 7, ela ia estar reprovada, porque é maior do que 7. Ela tem que tirar 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, beleza? Essa aqui, ó, eu já elimino aqui, ó, também. Então, o item A está eliminado, o item B está eliminado, e o item C, ele está dizendo aqui, se for menor, uma putaria, né? Aliás, ó, aqui, ó, essa questão aqui, miserável, essa questão. Ele botou o ponto e vírgula. A gente já sabe que para me pegar todos os resultados, eu tenho que botar os 2 pontinhos. Qual a diferença, professor, disso aqui? Vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, certo? Vou lhe explicar de um jeito que nunca mais você vai esquecer na sua vida, tá? Atenção. Eu vou botar 5 pessoas aqui, ó. 5 pessoas. E aí eu digo o seguinte, ó. Cara, eu tenho um TD aqui, ó. Tem alguém que tá com o microfone ligado? E aí eu digo o seguinte, entregue esse TD do primeiro até o segundo. Então, até. Se eu for trabalhar com até, eu vou botar os 2 pontinhos, ó. Certo? Os 2 pontinhos, porque ele quer todas as pessoas. Agora, se eu disser o seguinte, cara, eu quero só o primeiro e o último, né? Como é que eu faço, professora, para mim trabalhar com I? É o ponto e vírgula, beleza? Então, o que acontece aqui, ó, para a gente entender aqui? Como é que eu tiro a média da Ana? Vamos fazer aqui comigo. Por causa de um ponto e vírgula, você faz uma questão dessa. Vamos fazer a média aqui da Ana. Se eu pegar a média da Ana, eu tenho que fazer o quê? Ó? Tem que ser B2 até D2, não é assim? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai somar B2 mais C2 mais D2 e dividir por 3. Mas como é que ele sabe que é divisão por 3? Não é uma média aritmética? Não é uma média que eu somo e divido pela quantidade de termos? A função já faz isso. Ela vai somar e dividir pela quantidade de termos. Beleza? E isso tem que ter os 2 pontos. Tranquilo? Professora, então estava errado se eu botar a média assim, né? Ó. Vamos lá. Ele vai somar as 3 notas. Aqui ele vai somar. Ele vai somar o B2 mais C2 mais D2. E dividir por 3. Aqui, se eu fizer uma média assim, ó. Eu peguei a média e eu botei B2 e D2. Olha o que, é que ele vai fazer, ó. A barbaridade. Não tira uma média aritmética, porque eu tenho que ter todas as notas da Ana. Então, ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai pegar B2 mais D2 e dividir por 2. Tem como eu tirar uma nota? Não. Então, o errado aqui nessa questão é só esse pontinho e vírgula. Professora, então a única alternativa correta é essa, né? É. Por que acontece? Ó? Se a média for menor que 7, ela vai estar o quê? Ó? Reprovada. Cumpre o critério de verdadeiro. Se a nota for maior do que 7, né? Se a nota for 7 ou maior, ela vai estar o quê? Ó? Aprovada. Beleza? Por quê? Tudo que for menor do que 7, 6,9, reprovado. 6,8, reprovado. 7, aprovado. Tranquilo? Vocês entenderam? Sim ou não? Não? Vamos de novo, então? Mais uma vezinha? É meio chatinha essa função. Tem que ter atenção. Por mais que atenção, é mais atenção do que saber resolver esse negócio. Tranquilo? Bora fazer junto de novo? Bora lá. Vou resolver essa questãozinha aqui, tá bom? Não precisa a gente resolver todas as questões, tá? Não, porque não precisou. Né? Ele diz aqui, ó.
Ele diz menor do que 7. Então, se for 7, ele já está aprovado. Ó, vamos lá. Opa. Pode falar, Valmir, eu vou resolver de novo, tá? O problema aí nessa questão é só a questão dos 2 pontos e do ponto e vírgula. Quem entende o ponto e vírgula e os 2 pontos, acerta a questão. Eu errei na hora que eu fui fazer, porque eu não sabia desse detalhe dos 2 pontos e do ponto e vírgula. Ó, vamos lá. Se liga aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para você. Vou começar a falar de dinheiro, que no instante a gente desenrola, certo? Essa função aqui de cima, ela é a mesma função daqui, ó. Se a média do meu cidadão aqui, B2 até D2, for menor que 7, está reprovado. Se for maior, ele está aprovado. Professor, eu não entendi não. Pô, vamos lá. Presta atenção que eu vou lhe explicar agora. Vamos dizer que você quer comprar um carro, certo? O que é que você vai fazer? Assim que você passar no concurso público, diga, um empréstimo bem grande. Né? 100, aliás, 100 em 100 funcionários públicos, né? Você passa no concurso, no outro dia o Bradesco lhe liga. Olha, tem um crédito consignado aqui para você. Ela veio para confundir mesmo. Se liga aí, ó. Vamos imaginar o seguinte. Quero comprar um carro. Um carro à vista é 50 mil reais. 50 mil, certo? Vai comprar 0 bala. Tirou o crédito consignado lá no banco, né? Não, 50 mil reais. Se eu tiver menos de 50 mil, eu compro o carro? O que você acha? Não, né? Não, o carro é 50 mil. Ó. Então, eu não vou comprar. Não compro. Né? Se eu tiver mais de 50 mil, eu compro o carro? Compra. Compro. É a mesma coisa. Olha como fica mais fácil. Quando fala de dinheiro, tudo fica mais fácil. Entende? Então, vamos imaginar que você fez o quê? Eu peguei a média, catei o dinheiro de todas as contas. Eu catei o dinheiro do Nubank, do PicPay, do Bradesco. E eu quero saber se isso aqui tudinho dá menos de 50 mil. Se der menos de 50 mil, eu não consigo comprar. Não compro. Agora, se der mais de 50 mil, eu compro. Entende? Esse verdadeiro aqui, ó, ele tem que suprir essa primeira estrutura aqui, ó. O teste lógico. Beleza? O teste lógico, se ele for cumprido, vai ser o quê? Verdadeiro e falso. Certo? Então, o resultado dessa função sempre vai ser relacionado ao teste lógico. Cara, eu somei tudo aqui. Eu tenho mais de 50k. Mais de 50 mil. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar. Cara, eu tenho menos de 50 mil. Não compro. Vocês entenderam, sim ou não? Agora ficou mais fácil? Tá, o valor de dinheiro é triste. A vida adulta é um boleto pago, né, negado? Pode falar, Lídia. Se expresse. Não, desistiu? Quer mais falar, não? Tá bom, então vamos seguir aqui, tá? Professora, na alternativa C, se no caso não fosse o ponto e vírgula, Tava certo. estaria correto. Estaria correto. Eu acho que você se confundiu só por isso, entendeu? Mas essas questões a gente tem que ter atenção, porque senão a gente não consegue resolver. Aí que você pega uma prova bem mal digitada, aí dá bem de cheio. É. Aí, Isaura, eu não sei, mas pergunta o Leonardo, ele vai te dizer, tá bom? Show? Bora para mais uma?
Pode falar. Pode falar. Boa noite. Boa Poderia noite. explicar só que essa questão do 2 pontos e ponto de vírgula, eu não ouvi direito, aí eu não entendi, só quando o colega ressaltou agora. Na hora. Ó, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês, certo? Vou fazer só com valores bem facinhos, para a gente entender. Deixa eu só Professora, posso dar uma resposta que talvez ela venha entender? Ó, deixa eu só botar um exemplo aqui, é bem facinho, tá? Aí já você fala. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma... Bem facinho. Isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho os seguintes valores. Eu tenho assim, ó. 2, 4, 6 e 8, certo? Aí a gente vai fazer uma soma. Uma somazinha simples. Eu tenho aqui, ó. Soma A1 e A4, certo? E aí eu tenho outra soma. A1 até A4. Olha como é fácil. Eu tenho aqui, ó. Esses dois carinhas aqui, ó, é um I. Então, o que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele quer só o A1 e o A4. Então, ele vai somar o A1 mais o A4. Ele vai somar 2 mais 8. Que vai dar quanto? Vai dar 10. Porque é um I, certo? Só que aí a gente tem o quê? Ó? O até. Que aí a gente vai fazer o quê? Ó? A1 mais A2 mais A3 mais A4. Não é isso? Aí ele vai somar ó, 2 mais 4 mais 6 mais 8. Que dá quanto? Dá 20. Você percebeu que o resultado foi diferente? Só por causa dos dois pontos e o ponto e vírgula? Entendi. Entendeu? Então, assim, ó, os dois pontos, eles somam tudo. Professora, mas é só 4 valores, no instante eu faço, ó. Agora, imagine se fosse 3.000 valores, 10.000 valores, 5.000 valores, né? Então, utilizo os dois pontos para fazer isso. A letra A não está certa, por quê? Porque ele disse que é só maior. Então, se a Ana tirar 7, ela está reprovada. Tem que ser 7 ou maior. Beleza? Tranquilo? Pode seguir, gente? Tem uma aula na plataforma que eu resolvo isso aqui mais 10 vezes. Essa função. Mais 10 vezes. Se você tiver acesso aí, você pode botar na aula. É uma aula de si, gigante. Só falando sobre essa função. Tranquilo? Então, bora lá. Ó, essa questãozinha aqui também, deixa eu botar logo, deixa eu ampliar ela aqui, ó. Mais uma questãozinha falando sobre e-mail, certo? Como eu disse para vocês, a gente sempre está relacionada à parte do e-mail. Professor, o e-mail é muito importante? É por quê? Porque é uma ferramenta que a gente utiliza no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, o que acontece aqui, ó? Ele está perguntando sobre e-mail. Então, ele diz aqui para a gente, no ambiente de trabalho, é muito comum o uso do correio eletrônico, do e-mail, que é uma forma de enviar e receber mensagens através da rede. A respeito desse tópico, associa o conceito das definições, tomando como base o correio eletrônico. Então, ele diz aqui para a gente, ó, o que é a caixa de entrada, né? É o local onde eu deleto os e-mails? Não. É onde eu recebo, né? Onde eu recebo. É o local onde ficam os e-mails recebidos. Então, aqui, ó, é a caixa de entrada. Então, vai ser o 1 aqui. Professor, eu acho que eu não vou lembrar de tudo. Beleza. Então, se eu não vou lembrar de tudo, eu já vou eliminando. Se o item 1 está no segundo, eu já elimino o item B, né? Já elimino o item C. Beleza? Aí, vamos lá. Ó. O spam
O spam, galera, é onde a gente vai colocar os e-mails indesejados, certo? Que é um spam. É tanto que, por exemplo, quando você recebe uma ligação daquele número chato que fica ali ligando direto, o que é que o seu celular identifica? Identifica, né? Ele fica lá aparecendo, ó, isso é um spam, é uma mensagem, é um telefonema indesejado, certo? Então, quando ele coloca aqui, ó, local onde ficam os e-mails filtrados pelo Gmail que não são desejados ou fraudulentos. Então, o item 2 aqui, ó, não pode ser o primeiro. E aqui é a lixeira, né? Então, a alternativa correta, item D. Beleza? D de devassa, né? Show? Vamos lá. Questão número 5 aqui, ó. Essa questão número 5 aqui, que a gente está trabalhando, ó como ela é legal. Ela é show de bola aqui. Ele diz assim para a gente, ó, assinar a seguinte situação hipotética, né? Luana trabalha na Secretaria de Educação do município, está enfrentando um problema na sua máquina. Após ligar para o suporte de TI, informou que precisa acessar remotamente o computador, né, de Luana para conseguir resolver o problema. Assinale a alternativa que contém duas opções de aplicativo de acesso remoto. Guarda isso aqui no teu coração. Galera, se alguém aqui trabalha em empresa que é um pouquinho maior, né, às vezes com mais de 30 funcionários, 50 funcionários, o cara da TI, ele não vai na tua sala. Ele acessa remotamente. O computador fica mexendo lá, né? Ele diz, ei, né? Não é isso? Então, o que acontece? Ó, existem dois aplicativos que a gente usa muito para acesso remoto, que é quem? Ó, o AnyDesk e o TeamViewer. É esse cara aqui, ó. Beleza? Então, associa aí, ó. Toda vez que ele falar de acesso remoto, diz, professor, então, se a senhora tiver o AnyDesk ou o TeamViewer, a senhora pode acessar o computador aqui da minha casa? Posso. Tá bom? Eu posso acessar o computador de outra pessoa? Posso. Tá certo? Vamos lá. Sexta questão aqui, ó. Na sexta questão, fala sobre extensão de arquivo. O que é a extensão de arquivo, gente? Formato do arquivo. Formato de arquivo é o tipo do arquivo. Por exemplo, deixa eu explicar isso para vocês. Ó. Se eu falar assim, ó, MP3, o que é que vocês lembram automaticamente? Isso aí mesmo. A informática ela está inserida no nosso dia a dia, gente. A gente vive na era globalizada, a gente vive na era da informação. Então, assim, não tem concurso que não vai cobrar informática, entendeu? Vai cobrar porque você vai usar de maneira cotidiana, todo dia. Beleza? Então, deixa eu perguntar assim, ó, MP3, você lembra automaticamente de quê? Os professores lembram de música. Automaticamente eu lembro de música. Né? Eu nem precisei falar. Você já lembrou. Que é isso, Abelar? Que é isso, cara? Que é isso? Me ajude. Então, ele diz aqui pra gente, ó, eles estão afiados, né? Ele está perguntando o que é esse formato de arquivo. Então, ó, JPG é um formato de uma imagem, não é isso? XLS é o formato do Excel, padrão, né? De planilhas eletrônicas, uma planilha, beleza? PPT, PowerPoint, apresentação. Vou botar aqui do lado, é mais fácil, é mais bonitinho. Eu consigo escrever melhor. Ó, JPG, imagem, XLS ou XLSX é um formato de planilhas eletrônicas padrão do Excel. PPT, formato de uma apresentação, formato padrão do PowerPoint, beleza? TXT é um texto puro, tá bom? Mas também tem um formato de texto. Mas, por exemplo, o bloco de notas, ele salva como TXT, tá bom? Então, aqui, ó, o primeiro item, ele é uma imagem, então não pode ser, vamos eliminar, não pode ser o item B e não pode ser o item D, beleza? O item C, ele diz que é uma apresentação, né? Não, o segundo é a planilha. Então, a alternativa correta, o item A. Beleza?
Essa daqui, gente, essa questão, ela só parece difícil, mas ela não é. Ela é de boinha, de boa na lagoa. É, professora? É. O que é que acontece? Ó? Toda vida que você escutar, que você vê esse AAS, né? Vai ser, quando a gente fala assim, ó, o que é um SaaS? É um software para serviço, certo? Aqui, ó, eu vou sempre lembrar da primeira letra. Por quê? Porque o restante é tudo igual, não é não? É tudo igual. Como assim, professor? Vamos lá. Eu vou pegar só a primeira letrinha aqui, ó. Isso aqui é um software. Isso aqui é uma plataforma. Quem vai utilizar são os desenvolvedores. E aqui, ó, é uma infraestrutura para serviço. Professor, eu queria aprender mais sobre isso. Beleza, mas para fazer a prova, isso aqui vai lhe guiar, tá certo? Por quê? Porque eu vou só matando aqui a questão. Eu vou eliminando os itens. Entende? Eu já vou eliminando os itens. Vixe, professor, é mesmo, ó. Se eu já sei que eu tenho um software para serviço, professor, eu nunca usei isso, usou. Dá um exemplo aqui para vocês. Hoje em dia, você sai de casa, né? Hoje em dia, você sai de casa para fazer algum tipo de trabalho. E aí? Da faculdade? Não. Só não, professor. Né? Então, ó, vamos lá. Software. Onde é que tem aqui, ó? Disponibilização do software como serviço. Professora, me dá um exemplo de software? Dou. O Docs do Google, o Office 365, que está no teu e-mail, certo? Né? A apresentação do Google. Então, aqui, ó, esse primeiro aqui é o item 1, tá? Então, tudo que não tiver o item 1 no final, eu já vou eliminar. Ó. Elimino o item B e elimino o item D. Não é isso? Já vou eliminar já de cara, né? Aí vamos lá, vamos para o segundo item. Ele fala sobre plataforma. Se ele está falando sobre plataforma, uma palavrinha aqui, ó. Plataforma, 2. Então, tudo que não começar com 2, eu elimino. Então, eu já consigo acessar só com essas palavras. Vixe, professor, é mesmo. Você vai lembrar, eu tenho software, plataforma e infraestrutura. Software, plataforma e infraestrutura. Software, plataforma e infraestrutura. Então, a alternativa correta é o item C. C de corona. Deu para pegar? Então, quando ele diz aqui, ó, disponibilizar uma plataforma de desenvolvimento como serviço, sem que seja necessário haver a configuração de qualquer infraestrutura, né? Plataforma, né? Plataforma, o pezinho. No segundo item aqui, ó. Aqui o item 3. Para ficar incompleto, né? Infraestrutura. Infraestrutura. E aqui, ó, software. Então, essas 3 palavras, você consegue resolver questões desse tipo. Aí você consegue resolver 90% das questões. Só com esse livrozinho. Software, plataforma e infraestrutura. Software, plataforma e infraestrutura. Tranquilo? Vamos lá. Aqui também, mamão. O quê? Ó? Galera, você acha que uma borracha serve para quê? Me diga aí. Ó, eu fiz aqui, ó. Aí eu vou pegar a borracha aqui, ó. Uma borracha serve para apagar. Então, vamos lá, ó. Ela serve para riscar? Ela serve para descartar? Ela serve para aplicar? Não, ela serve para fazer o quê, ó? Limpar. A borracha serve para limpar a formatação. Então, assim, é bem lógico, né? Isso, professora, é bem tranquilo assim, é. Serve para limpar a formatação que a gente está utilizando. Beleza? Essa daqui, você vai levar para o seu coração
e você vai lembrar do seu ex, ou da sua ex. Esse assunto é proibido em 273 estados diferentes, né? Se liga aí, ó. Nunca mais você vai esquecer. Você começa a namorar, não? Aí você faz logo a declaração de amor, uma pasta no computador, vida, amor, princesa. Não é isso? Aí, princeso. Aí você fez o quê? Primeiro dia, o princeso pegou, primeira semana de namoro, foi jogar bola na sexta, voltou na segunda, sem um sapato. Aí aí, o que você tava fazendo? Tava no aulão. Mentira, né? Mentira, seu feio. Eu vou deletar essa pasta. Se eu apertar o delete, o que acontece? Essa pasta aqui, ó, ela vai para a lixeira. Não é isso? Só que na lixeira, eu consigo fazer o quê? Ó? Eu consigo restaurar a pasta. Consigo fazer a restauração. Aí você, né, na segunda-feira fez as pazes. Não, ele tava no jogo mesmo, né? Ele tava no aulão. Depois do jogo ele foi pro aulão. Por isso que ele voltou tarde. A Hilux era o Uber. Então, o que acontece? Você perdoou e restaurou. Só que acontece o seguinte, tem uma coisa que você vai excluir definitivamente. Como é que você vai lembrar disso aqui, ó? Você vai lembrar do chifre, meu irmão. Ó, chifre, delete. O que é que o chifre delete vai fazer? Ó? Chifre delete, ele vai excluir de maneira definitiva, tá? Chega pro amor e diz assim, ó, se você me trair, eu vou lhe dar um shift delete na sua vida, tá? Eu vou apagar você da minha vida. Se você fizer isso, galera, essa pasta aqui, ela não vai passar pela lixeira, não tem como mais restaurar, beleza? Se você apertar o quê? O Shift Delete, né? Você vai selecionar o arquivo, excluir, pressionar a tecla Shift Delete, que ele vai excluir de maneira o quê? Ó, permanente, ou de maneira definitiva, beleza? Falou de Shift, nunca mais você vai esquecer, né? Nunca mais você esquece na sua vida. Isso, tome. Bom, aí você deleta a sua vida, tá? Vamos lá. 10ª questão, a última aqui para a gente terminar, que é uma questão ainda falando sobre o Word. Uma questão que cai bastante aqui também. Ó, quando ele pergunta aqui para você, ele pergunta aqui, ó, qual é a extensão do arquivo? Não é possível salvar no Microsoft Word 2003. É o que, ó? É o PPS, certo? Esse formato aqui, gente, é o formato de apresentação. Do PowerPoint. Beleza? Então, se eu precisar mandar uma apresentação que ela já abra no modo de exibição, né, no modo de apresentação, no modo de, até aqui, ó, exibição, você vai lembrar que você vai salvar com PPS ou PPSX, beleza? ODT, ele é o formato do Writer. Então, aqui, ó, isso aqui, texto puro, formato de texto, geralmente do bloco de notas, mas eu posso salvar. Doc é o formato padrão do Word, que também é DocX, né, nas versões mais atuais. E ODT, gente, ele é um formato que ele já tem no Word 2013, né, ele já pode salvar, que é um formato de texto também. Ó, é um formato de texto, só que ele, por padrão, ele é um formato de extensão livre, que é do Writer. Beleza? E aí, melhor ainda, antes de eu falar isso aqui para vocês, eu vou mandar para o Léo uma coisa que eu separei bem linda aqui, ó. Que é um mapão, só falando disso, que são 80 extensões, certo? Aí eu vou mandar para o Léo vai mandar no grupo para vocês, bem lindo, bem maravilhoso. Esse mapão aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Como essa aula acho que ela vai ficar gravada, vai ficar na plataforma, tem atalho também, gente, na apostila. A apostila é bem grandona, tá? É sucesso, viu?
Vocês vão gostar, vocês vão curtir o negócio aí, porque é babado. É. Obrigada, Zaro, valeu. Vocês que arrasam, gente. Assim, é incrível, assim, com a capacidade, né, que o aluno tem de motivar você para você seguir, né, seguir em frente. Beleza? Ó, esse mapão aí tem 80 extensões. Bota na tela do celular, tira a foto do amor, do mozão. Tira a foto do amor, bem rapidinho, diz assim, amor, vida, né? Eu vou tirar a foto da gente, eu sei que você tem muito carinho, mas eu vou tirar a foto da gente só para me aprender o diabo dessas extensões aqui, ó. Aí você faz o quê? Você joga lá, você bota lá bonitão, na capa na capa do teu telefone. Aí, meu filho, no instante você aprende. Beleza? Ó, eu vou mandar pro Léo. Eu vou mandar pro Léo, certo? E o Léo manda para vocês, tá bom? Ele vai mandar no grupo exclusivo. Aí ele tem aqui, ó. Tem 80 extensões aqui. Então, se cair na sua prova, meu filho, vai estar aqui. Tá nessas extensões. Eu fiz esse mapa justamente para tirar dúvida dos alunos, né? Porque às vezes eles ficavam perguntando assim, professor, essa extensão é extensão de quê? Professor, essa extensão de quê, né? Tá bom? Beleza? Professora, tem o curso só de informática? Tem sim. Tem um curso só de informática. Inclusive, galera, se vocês quiserem depois, ó, eu vou deixar o meu, o Léo, ele acessa lá, né? E eu vou deixar aqui, tem o meu Instagram. Como é que é o meu Instagram? É @prof.graziela.barros, tá bom? Então, se você, professora, para que eu vou acessar o seu Instagram, né? Para curtir suas fotos, né? Não é porque tem um monte de aula lá. Né? Então, se você quiser acessar o Instagram lá, tem um monte de aula, tem um monte de atalho, tem um dicionário de informática, tá? Pronto. A apostila também não tem disponível lá, mas a gente manda pelo correio, tá? Então, deixa eu botar aqui o Instagram, qualquer coisa vocês podem me encontrar por lá, tá bom? Ó, @prof. Graziela Barros. Eu não posto muita cor, não, eu posto mais cor de aula mesmo. Mais reflexão, né? Eu tenho um problema que eu gosto muito de trabalhar, graças a Deus, né? Se divertir, eu vou deixar para quando eu morrer, quando eu descansar. Beleza? Gente, no mais, muito obrigado, viu, pela participação de vocês, pela paciência. Eu gosto mais de ganhar dinheiro, professor. Amém, eu gosto também, eu gosto. Obrigada, professora. Obrigada, aula excelente. Noite, aula maravilhosa, viu? Valeu, professora. Carinho. Abraço. Obrigada, abraço, gente.